Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e nessa aula agora a gente vai falar sobre a potência de um gerador, a potência que ele gera, a potência que ele joga fora e a potência que ele consegue entregar para o nosso circuito, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, para a gente começar então, eu representei para vocês ali um gerador, onde eu tenho a força eletromotriz, eu tenho a tensão jogada fora, que é na resistência interna, que é dada por R vezes I, e tenho a DDP que o gerador consegue fornecer para o nosso circuito. A relação entre essas grandezas é dada para a gente por V é igual a E menos R vezes I. E lá na primeira aula de geradores, a gente aprendeu que cada um desses termos aqui é uma tensão elétrica, tudo bem? Bom, a ideia é a seguinte, eu quero anotar com vocês dessas tensões aqui, qual delas é a tensão gerada pela bateria. Lembra que a gente combinou que a parcela gerada está relacionada com a força eletromotriz? Então a gente vai anotar o quê? Que a tensão gerada pela bateria é para a gente a força eletromotriz, tá certo? Seguindo, pessoal, eu quero ver com vocês agora qual é a tensão dissipada. Aonde que acontece na bateria para a gente a dissipação, a perda de energia? Pessoal, a perda de energia é na resistência interna. Então eu vou anotar com vocês que a tensão dissipada é para a gente R vezes I, tá bom? E seguindo, pessoal, por último, eu quero ver com vocês qual dessas tensões é a tensão fornecida pela bateria. Bom, o que ela fornece é sempre a DDP. Então, a gente vai notar aqui que a tensão fornecida pela bateria é a DDPV, tá certo? Agora, a gente quer determinar, na aula de hoje, a potência nos geradores. Vamos deixar destacado aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente conhece, então, quem é a tensão gerada pela bateria, a dissipada e a fornecida pela bateria para o circuito, a gente vai analisar direitinho, então, a questão da potência nos geradores. Bom, para isso, eu vou tirar aquela figura que está ali para sobrar um pouquinho mais de espaço para a gente e queria relembrar que quando a gente sabe a tensão, qualquer que seja a tensão, e quer descobrir a potência, a gente aprendeu que potência é tensão vezes corrente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar em cada um dos casos ali embaixo a tensão e vou multiplicar pelo valor da corrente. Então vamos lá, vamos começar com a potência gerada pela bateria. Se eu quero a potência gerada, eu vou pegar a tensão gerada, que é a força eletromotriz, e vou multiplicar pela corrente. Então fica para a gente aqui que a potência gerada pela bateria, que é a potência total, vai ser para a gente a força eletromotriz vezes a corrente, tá certo? Então, se a questão pedir para você a potência gerada, você vai simplesmente usar essa relaçãozinha. Agora, pessoal, se eu quiser a potência dissipada pela bateria, dissipada quer dizer para a gente ali jogada fora, né? Jogada fora, que parte dela joga energia fora? Para a gente jogar energia fora, acontece sempre ali na resistência interna. Então, a tensão é R vezes I. E aí, como potência é tensão vezes corrente, a potência dissipada vai ser a tensão, que é R vezes I, vezes a corrente, tá certo? Por que 2 vezes pela corrente? Você multiplicou ali? Olha lá, pessoal, a gente sabe que R vezes I é a tensão, só que eu tenho que pegar a tensão e multiplicar pela corrente. Então, na verdade, aqui para a gente pode dizer que a potência dissipada é igual a R vezes I, fica R vezes I ao quadrado, tá certo? Então, se a gente tiver que calcular a potência dissipada num exercício, a gente vai usar essa relaçãozinha que está aqui, tá bom? E por último, se a gente quiser calcular a potência fornecida pela bateria, ou seja, aquela potência que a bateria realmente consegue entregar para o circuito, eu já estou descontando aquilo que foi perdido. A gente tem aqui então que a potência fornecida vai ser para a gente a tensão fornecida, que a gente sabe que é a DDPV, vamos anotar ali, a DDPV vezes a corrente elétrica I. Bem simplesinho, então, para a gente achar essa potência fornecida
que eu estou destacando aqui para vocês, tá bom? Então você já sabe que equação usar em cada caso, e é lógico que se a gente quer achar a potência fornecida, a gente pode usar um outro raciocínio, quer ver? Eu vou colocar primeiro números, depois eu escrevo para vocês a equação certinho ali. Vamos supor que a bateria gerou 100 watts de potência, só que ela teve uma perda de 20 watts. Vamos pensar juntos? Se ela gerou 100 e perdeu 20, significa que ela só conseguiu entregar para o circuito 80 watts. Ou seja, o que eu fiz? Se eu quero saber o quanto ela consegue entregar para o circuito, é só eu pegar o total que ela gera e descontar o que ela joga fora. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar isso aí de uma outra maneira. Eu só vou fazer uma coisa para não te confundir, eu vou tirar essas anotações, tá bom? Então vamos anotar assim, que se eu quiser descobrir a potência fornecida, eu posso pegar a potência gerada, que é I vezes I, e subtrair a potência dissipada, que é R vezes I ao quadrado. Então essa é uma outra maneira que a gente tem de determinar a potência fornecida pela bateria, que nada mais é do que calcular os itens em separado, como eu mostrei para vocês agora, tá bom? Agora vamos usar isso que a gente acabou de estudar então para resolver alguns exercícios. Exercício 1. Com base no circuito representado na figura abaixo, determine a potência gerada, a potência dissipada e a potência fornecida ao circuito. Opa, é para a gente calcular exatamente o que a gente acabou de aprender, tá? A potência gerada, que a gente sabe que é E vezes I. A potência dissipada, que a gente sabe que é R vezes I ao quadrado. E a potência fornecida ao circuito, que é para a gente V vezes I. Agora olha só, pessoal, para a gente fazer esses cálculos, a gente tem a força eletromotriz, não tem a corrente. Tem a resistência interna e não tem a corrente. E aqui a gente não tem nem a DDP e nem a corrente. Então, assim, ó, de cara a gente já sabe que a gente tem que achar o valor da corrente elétrica. Então, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula passada. Num circuito com gerador e resistor, para achar a corrente é só fazer a força eletromotriz dividida pela resistência externa mais a resistência interna. Então, aqui a gente chega que a corrente elétrica é igual a força eletromotriz foi dado 40 volts. Resistência externa é 8, mais resistência interna, que é 2. E aí, com isso, a gente acha que o valor da corrente elétrica aí é 40 dividido por 8 mais 2 é 10. Vai dar para a gente 4 amperes. Então agora a gente já sabe o valor da corrente elétrica. Vamos começar então calculando ali a potência que é gerada pela bateria. A força eletromotriz foi dada ali na figura, é 40 volts. Vezes a corrente que a gente acabou de calcular, 4 amperes. Com isso a gente chega que a potência gerada é igual a 4 vezes 40, 160 watts. Então, essa é uma das respostas que a gente estava procurando, tá bom? Agora, a potência dissipada. Resistência interna foi dada para a gente ali na figura, é 2 ohms. E a corrente a gente acabou de calcular, então é 4 ao quadrado. Com isso, a potência dissipada vai dar, olha só, 4 ao quadrado é 16. Vezes 2 vai dar para a gente 32 watts. Essa é outra das respostas que a gente estava procurando. Agora, olha só, para a gente fechar o exercício, só falta calcular a potência fornecida ao circuito. Eu tenho 2 caminhos para fazer, né? Vamos pensar primeiro assim. Aqui eu não tenho a DDP, só tenho a corrente. Se eu não quiser achar o valor da DDP, eu posso pensar assim, peraí, são 160 watts que foram gerados. Foram jogados fora 132. Conclusão, se eu gerei 160 e joguei fora 132, quer dizer que eu só consigo fornecer para o circuito o quê? O que eu gerei menos o que eu joguei fora. E aí, 160 menos 32 vai dar para a gente 128 watts, tá certo? Essa é a outra resposta que a gente está procurando ali. Então, a potência fornecida vale 128 watts. Agora, vamos supor que você diga, não, Coro, mas eu prefiro resolver do outro jeito. Não tem problema. Só que daí a gente vai calcular o quê? A DDP que está sendo fornecida para o resistor. Pelo que a gente viu na aula passada, se eu quero calcular a DDP no resistor, eu posso simplesmente determinar o quê? V é igual a E menos R vezes I, que eu acho a DDP que está saindo ali do meu gerador. Então, a DDP fica igual a força eletromotriz, que é 40, menos a resistência interna, que é 2,
vezes a corrente que a gente acabou de achar, que é 4. Com isso, a gente acha que a DDP é igual a, vamos lá? 2 vezes 4, 8. 40 menos 8 dá 32 volts. Agora, a gente sabe então o valor da DDP e eu consigo, usando esses valores, calcular a potência fornecida, que fica DDP 32, acabei de calcular, e a corrente é 4, a gente tinha calculado antes. E aí, com isso, a gente faz o quê? 32 vezes 4 vai dar para a gente 128 watts. Percebe que esse valor, 128 watts, é o mesmo valor que a gente já tinha encontrado quando a gente usou o outro método. Você pode usar o que você quiser. Minha opinião, minha sugestão é que fazer simplesmente a diferença do que você gerou menos o que você jogou fora é um jeito mais simples para a gente achar a potência fornecida, tá bom? Mas enfim, você escolhe como preferir. Agora vamos dar uma olhada em mais um exercício. Exercício 2. Com base no circuito representado na figura abaixo, determine a potência gerada, a potência dissipada e a potência fornecida ao circuito. Pessoal, olha só, é um circuito muito parecido. A única coisa que eu fiz foi substituir o resistor de 8 ohms por um de 3 ohms. Vamos lá então, para a gente calcular a potência gerada, a gente sabe que a gente faz o quê? E vezes I. Para a gente calcular a potência dissipada, a gente faz R vezes I ao quadrado. E para a gente calcular a potência fornecida é V vezes I, tá bom? Agora, se a gente observar na figura, a gente tem a força eletromotriz, que é 40 volts, a gente tem a resistência interna, que é 2 ohms, não tem corrente e não tem DDP, tudo bem? Então, a gente vai começar achando o valor da corrente elétrica I, que a gente já aprendeu, que é simplesmente fazer o quê? A força eletromotriz dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Então, fica para a gente que a corrente elétrica I é igual a força eletromotriz 40 volts, resistência externa 3, mais resistência interna 2. Com isso, a gente chega que a corrente é igual a 40 dividido por 3 mais 2 é 5. Então, vamos de cabeça? 40 dividido por 5 vai dar 8 amperes. Então, a gente vai usar esse valor de corrente para poder calcular o que a gente quer, que são as potências. Agora, pessoal, olha só. Potência gerada, então. Força eletromotriz foi dada para a gente 40 volts e a corrente a gente acabou de calcular é 8 amperes. Com isso, a potência gerada vai dar 40 vezes 8, 320 watts, tudo bem? Potência dissipada agora. A potência dissipada é a resistência interna, que é 2, foi dado lá na figura, vezes a corrente 8 ao quadrado, tudo bem? De onde veio essa corrente? A corrente a gente acabou de calcular ali em cima. Bom, potência dissipada é igual a 8 ao quadrado é 64, vezes 2 vai dar 128 watts. Então, a gente já calculou de tudo que a gente precisava, duas coisas, a potência gerada e a potência dissipada. Falta para a gente a potência fornecida. Agora, a minha sugestão para você é que a gente faça como fez no exercício anterior. Ou seja, em vez de calcular a DDP para depois calcular a potência fornecida, vamos fazer de um outro jeito, que a potência fornecida é para a gente o quê? A potência que foi gerada menos a potência que foi dissipada. Então, a potência fornecida fica para a gente 320, que é a potência gerada, menos 128, que é a potência dissipada. E aí a gente chega que a potência fornecida é 320 menos 128, vai dar para a gente 192 watts. Essa é a potência fornecida ao circuito. Claro, se você quiser determinar o valor da DDP e usar a corrente que a gente achou, você tem que achar exatamente a mesma resposta, tá bom? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero comparar com vocês esse exercício que a gente acabou de fazer e o anterior. Para isso, vamos fazer o seguinte, eu coloquei ali os dois circuitos e vou anotar com vocês o que a gente calculou. No primeiro circuito, a gente calculou que a potência gerada foi 160 watts, que a potência dissipada foi 32 watts e que a potência fornecida para o circuito foi 128 watts, tá bom?
Agora, no segundo exercício, a gente calculou que a potência gerada foi 320 watts, a potência dissipada foi 128 watts e a potência fornecida para o circuito foi para a gente 192 watts, tudo bem? Detalhe, a gente tinha calculado que a corrente elétrica aí no primeiro circuito era 4 amperes e no segundo circuito a corrente era 8 amperes, tá certo? Bom, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer uma análise um pouco mais aprofundada, tá certo? Bom, primeira coisa, no primeiro circuito, a gente calculou uma corrente de 4 amperes, no segundo de 8, ou seja, no segundo circuito eu tenho uma corrente maior. O que essa corrente maior faz em relação às potências nesse caso, tá? Vamos analisar a gerada e a dissipada, que são as principais para a gente ali, porque a outra é só a diferença entre elas. Então, olha só, no primeiro caso foram gerados 160 watts, no segundo foram gerados 320 watts. Então, eu queria que você notasse o seguinte, a corrente dobrou de 4 amperes para 8. Isso fez com que a gente gerasse o dobro da potência. Porém, percebe uma coisa, a potência dissipada era 32 watts, agora ela é 128 watts. Ou seja, a potência dissipada ficou 4 vezes maior. Então, ao ter correntes maiores no circuito real, eu consigo gerar mais potência sim, mas eu também passo a perder muito mais potência proporcionalmente, tá certo? A potência gerada é o dobro, mas a dissipada é 4 vezes maior. Tanto que você pode perceber o quê? Olha lá a nossa conclusão final, então. Que a corrente gerada foi o dobro no segundo circuito. Aumentou de 4 amperes para 8 amperes. Mas a potência que eu consigo entregar para o circuito, ela não dobrou. Antes eu entregava 128 watts. Agora eu entrego no segundo circuito uma potência maior sim, mas ela não é o dobro. Por quê? Porque com o aumento da corrente, a parcela dissipada sofre um aumento significativo, tá certo? Mas enfim, uma análise um pouquinho mais aprofundada aí para a gente conseguir ter uma visão mais ampla sobre o circuito, tá bom? Pessoal, então olha só, a gente percebeu nessa aula que é fundamental que a gente saiba distinguir as potências num gerador. Qual delas é a potência gerada, a potência total do gerador, que parte que ela dissipou, que ela jogou fora, e que parte da potência foi entregue para o nosso circuito, tá certo? Análise bem importante e cobrada principalmente naquelas provas que exigem um pouco mais da gente, tá certo? Tchau e até a próxima aula.